Novos trechos da entrevista exclusiva que a nossa produtora Juliana Melani fez com o padrasto do menino Joaquim, morto em novembro de 2013. É um trabalho exclusivo, gente. Por que isso? Há 6 meses ela vem conversando com o Guilherme para tentar essa entrevista. Ele, de um determinado momento, disse que aceitaria e aceitou. Desde fevereiro ela vem conversando com ele. Então, ele decidiu sentar com ela e falar tudo o que aconteceu naquela noite em que aquele garoto morreu. De forma espontânea, é bom que deixe isso bem claro, e sem pagar absolutamente nada, porque a intenção de falar partiu exatamente dele, Guilherme Longo, que inclusive pode voltar para a cadeia. Por quê? Porque o promotor do caso Joaquim, deve entrar na justiça hoje para pedir a revogação da liberdade provisória. Para você entender, Guilherme não pode passar a noite fora de casa. A polícia militar foi ontem à noite na casa dele, não encontrou ninguém. Vocês lembram que ele está desaparecido desde a última sexta-feira? Põe no ar. Na casa de Guilherme Longo, nenhuma movimentação. Luzes apagadas, portão fechado. Por uma abertura, dava para ver o carro da família na garagem. Vizinhos preferiram não falar. Sem saber que estava sendo gravado, este homem que mora ao lado disse que não vê os moradores desde o fim de semana. Ele saindo e entrando aí esses dias. Recente, você tem ideia de quanto tempo? Acho que eu vi ele sábado aí. Sábado o senhor viu gente aí? É. Ah, bom. O senhor que mora aí? Ou Não, eu vi a esposa deles. 15 minutos depois do horário em que o técnico em informática deveria estar em casa, uma viatura da Polícia Militar encostou em frente à residência. Os policiais militares tocaram a campainha, bateram no portão, mas não foram atendidos. Os PMs ficaram no local por meia hora e confirmaram que Guilherme Longo descumpriu a determinação judicial de voltar para casa até às 10 horas da noite, uma das condições da justiça para que fosse solto em fevereiro deste ano. Eles registraram um boletim de ocorrência que será encaminhado ao promotor do caso. Agora, o promotor Marcos Túlio Nicolino deve pedir a revogação da liberdade provisória. Assim, o padrasto de Joaquim passa a ser considerado foragido da justiça. Bom, e aí nós vamos direto com o repórter Guilherme Campos, que está em frente à casa dele, no bairro Jardim Independência. Vamos lá, Guilherme Campos, muito boa tarde para você. Nós mostramos a reportagem do nosso João, à noite a polícia batendo na porta, hoje já estamos passados o meio-dia, alguma movimentação na frente da casa, alguém chegou, o Guilherme está aí. Por enquanto, nenhuma movimentação, viu, Pagliani? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos em frente à casa dos pais de Guilherme, que fica no Jardim Independência, em Ribeirão Preto. Eu toquei a campainha agora há pouco e ninguém atendeu, não tem ninguém na casa, Pagliani. O Guilherme Longo deveria ter passado a noite aqui na casa dos pais, mas não foi o que aconteceu. Os policiais militares estiveram aqui ontem por volta das 10 horas da noite, horário que o Guilherme deveria estar em casa, e Guilherme não foi encontrado. Portanto, o promotor de justiça que cuida do caso vai pedir a revogação da liberdade provisória ainda hoje. Guilherme Longo deve voltar para a cadeia. Pagliani, eu volto com você. Qualquer movimentação, Guilherme Campos, você chama a gente aqui. Prioridade no nosso ao vivo, a nossa equipe de reportagem na rua. Agora, chegou aquele momento em que eu vou liberar para vocês os conteúdos que nós temos exclusivos. São 3, nós separamos em 3. Ontem, nós mostramos que Guilherme Longo estava perturbado por causa do uso de drogas. A Natália tentou ajudá-lo. Eles foram viajar, ela tentou conversar com ele, mas na volta o Guilherme continuou a usar drogas e a situação foi piorando. E aí, até que então você também viu ontem que ele tentou contra a própria vida, ele tentou se matar com uma superdosagem de insulina, acreditando nos efeitos colaterais, coisa que não aconteceu. E a situação só foi piorando ainda mais. Foi quando então Guilherme Longo tomou essa decisão e essa atitude que você vai ver agora. Exclusivo, põe no ar.
Não raciocinei direito e acabei fazendo besteira. O que você fez? Essa hora que passou pela minha cabeça que se eu conseguisse fazer com que ele não fizesse parte da nossa vida, acho que as coisas iam melhorar, entendeu? Eu ia ter mais tempo para me dedicar a mim, ao nosso relacionamento, porque realmente a criança demanda muito esforço, né? E eu achava que isso ia resolver. Né? E aí ali eu peguei, a hora que ele pediu mamar, eu peguei ele no colo, levei ele para a cozinha, e ali veio, ali naquele exato momento, veio uma ideia insana de dar um fim, né, em tudo. Aí eu levei ele para fora e pensei de uma forma indolor de matar ele. Vocês ouviram? Volta esse material. Volta esse material. Você em casa que deve estar me ouvindo, você deve estar perplexo. Você em casa que está no Facebook acompanhando, comente. Porque a coisa não para por aí. Ele fala com a maior frieza do mundo que ele matou o garoto. Ou seja, ele faz uma confissão fria para a nossa Juliana, a nossa produtora. Repete o trecho, por favor. Não raciocinei direito e acabei fazendo besteira. O que você fez? Essa hora que passou pela minha cabeça que se eu conseguisse fazer com que ele não fizesse parte da nossa vida, acho que as coisas iam melhorar, entendeu? Eu ia ter mais tempo para me dedicar a mim, ao nosso relacionamento, porque realmente a criança demanda muito esforço, né? E eu achava que isso ia resolver. E aí ali eu peguei, a hora que ele pediu mamar, eu peguei ele no colo, levei ele para a cozinha, e ali veio, ali naquele exato momento, veio uma ideia insana de dar um fim, né, em tudo. Aí eu levei ele para fora e pensei de uma forma indolor de matar ele. Mas a coisa não para por aí. Você vai ver agora, o que é impressionante é a frieza de Guilherme Longo, relatando para a nossa produtora detalhes de como ele tirou a vida do menino Joaquim, da forma brutal. Você vai ver que o menino Joaquim não morreu por uma superdosagem de insulina. Põe no ar. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi previsível esses 3 segundos. E aí? Ele desmaiou, né? E eu segurei por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação. É de chocar, né, gente? É difícil, né? A gente acompanhando isso, volta o material para mim. Porque em todos os anos aqui, eu conversei com o Chico Ferreira, a gente vem conversando com muita gente. Pedi, inclusive, encarecidamente para algumas autoridades aí tomarem ciência do que nós vamos colocar no ar, porque não é uma coisa simples que ele fala, não. Ele fala com frieza, como se ele fosse fazer qualquer atividade diária. Mas ele matou uma pessoa, é o que ele está dizendo e como foi. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi previsível esses 3 segundos. E aí? Ele desmaiou, né? E eu segurei por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação. E aí você vê
que tem uma questão. O menino estava morto nos braços dele. E o que ele ia fazer? Bom, antes da gente mostrar o que o Guilherme Longo fez com o corpo do menino, que ele também relatou isso para a nossa produtora, nós vamos ver como é que funciona essa tal técnica que ele falou de estrangulamento, da forma que ele matou o menino Joaquim, conforme o relato dele. Mostra o vídeo para mim aqui, ó. Ele disse que usou essa técnica aí, ó. Fernando Sarmento é um artista marcial altamente treinado. Pode ir. E sabe exercer pressão sem causar danos permanentes. Tudo bem, tudo bem. Bom dia. Agora eu acordei. Os batimentos dele caíram de 110 para 62. O que acabamos de ver foi muito significativo, porque o eletrocardiógrafo mostrou uma queda de 20 pontos nos batimentos dele e a perda de consciência aconteceu em cerca de 4 segundos. Se tivesse seguido adiante, seria seguido de morte. Vocês viram? Então, o que esse vídeo mostra no YouTube? Mostra o vídeo para mim, não precisa colocar o áudio, mas põe o vídeo que eu preciso fazer um comentário. O Guilherme Longo lutava jiu-jitsu ou treinava. E ele disse exatamente isso, que ele usou essa técnica aí para fazer com que a criança desmaiasse e depois perdesse a vida. Dessa mesma maneira, vocês viram que o batimento cardíaco vai baixando até que a pessoa não tem oxigenação no cérebro e ela morre. E ele disse, você viu aí o especialista dizendo que num adulto, 4 segundos ele perderia a consciência. O Guilherme Longo disse isso, gente. Que em 2 segundos para uma criança era o suficiente para acabar com a vida. Ou seja, a informação que ele deu está batendo, pelo menos com esse vídeo que nós pegamos, mostrando essa técnica de você estrangular. Mas vamos fazer o seguinte, é só para a gente ilustrar. Vamos voltar lá com o Guilherme Longo, porque depois que ele disse que matou nessa técnica de estrangulamento, ele tinha um problema. Ele tinha o corpo do menino nas mãos, a Natália dormindo, a outra criança dormindo, e o que ele ia fazer com o corpo de uma criança morta naquele momento. Você quer saber o que ele fez com o corpo do menino? Vocês lembram que na época, será que ele foi na ponte? Será que ele colocou dentro do carro? Será que ele levou para não sei aonde? Será que ele jogou naquele pequeno córrego que tinha próximo da casa dele? Né? Vocês lembram que até o cachorro da Polícia Militar fez um trajeto e muito se discutiu sobre isso. Eu lembro que o Geraldo Luiz veio aqui, andou pelo córrego ali e falou, não, aqui não é possível que o menino tenha caído. Eles jogaram em outro lugar. E ficou aquela especulação, nem muito claro para todo mundo se realmente o garoto podia ser jogado lá. Só que lembrem-se de uma coisa, choveu muito naquela noite. E agora você vai ter a resposta de como esse menino foi achado ou encontrado lá no Rio Pardo, na região de Barretos. Onde ele jogou esse corpo? É o que ele vai responder agora. Eu preciso dar um jeito de esconder ele. E chovia alguns dias, eu tinha certeza que ele rio estava cheio. Pelo menos tinha um bom de água. E foi na sorte que ele podia ter... Eu falei, vou jogar, e eu nem pensei nas consequências, né? Ele podia ter parado em qualquer lugar. Podia ter parado ali, né? Mas eu não sei por que ele andou tanto, né? E aí, você deixou ele no rio? E aí a hora que eu tava muito cansado, né, Ju? E a hora que, sei lá, a hora que o sono vem depois de tudo isso, eu acabei apagando, né? Acabei dormindo. Isso, eu deixei a porta aberta, a porta de casa, porque eu imaginei que pudessem pensar que alguém tinha entrado lá, né, pegado ele. Mas o portão ficou fechado. O portão ficou fechado. Não tinha marcas também, né? Acabou levantando muita dúvida. Né? Vocês perceberam? Ele relata que ele pegou o menino para dar mamar, estrangulou,
tinha certeza de que o menino tinha morrido, porque ele esperou para ver, deve ter sentido os batimentos cardíacos, e depois ele simplesmente sai da casa dele, à noite, de madrugada, leva o garoto até o córrego e joga a criança com pijama e tudo naquele rio. Vamos ver. Eu preciso dar um jeito de esconder ele. E chovia alguns dias, eu tinha certeza que ele rio estava cheio. Né? Tava, pelo menos tinha um volume bom de água. E foi na sorte que ele podia ter. Eu falei, vou jogar, e eu nem pensei nas consequências. Né? Ele podia ter parado em qualquer lugar. Podia ter parado ali. Né? Mas eu não sei por que ele andou tanto. Né? E aí, você deixou ele no rio? E aí a hora que eu tava muito cansado, né, Ju? E a hora que, sei lá, a hora que o sono vem depois de tudo isso, eu acabei apagando, né, acabei dormindo. Isso, eu deixei a porta aberta, a porta de casa, porque eu imaginei que pudessem pensar que alguém tinha entrado lá, né, pegado ele. Mas o portão ficou fechado. O portão ficou fechado. Não tinha marcas também, né, acabou levantando muita dúvida, né? Então, e aí você vê que o garoto foi deixado no córrego Tanquinho. Do córrego Tanquinho, ele pegou o Ribeirão Preto, ou seja, da Via Norte, numa importante avenida aqui. O corpo foi indo, foi indo, foi indo. E de repente desovou ali, ou desagou, né? No Rio Pardo, e foi até Barretos, ou seja, do ponto em que ele jogou a criança, até onde um pescador encontrou o menino Joaquim, foram mais de 100 quilômetros, gente, de distância. E termina o relato dizendo, eu deixei o portão fechado, mas eu deixei a porta aberta. Ou seja, dando a entender que ele errou, porque ele queria deixar o quê? Alguma coisa para a polícia desconfiar de que alguém tinha entrado lá e tirado a criança de dentro da casa. Mas ele esqueceu, ele trancou o portão. E depois a polícia confirmou que o garoto não tinha como sair dali se alguém não tirasse.